Talvez hoje você esteja desejando muitas coisas na vida. Talvez você queira estabilidade, paz no coração, uma família equilibrada, saúde, prosperidade, uma vida verdadeiramente abençoada. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. As pessoas, queridos, perguntam o que querem, mas quase nunca perguntam o que estão dispostas a fazer para chegar até lá. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que pode mudar completamente a forma como você vê o crescimento espiritual. Porque muitas pessoas, queridos, querem as promessas de Deus, mas não entendem o caminho que leva até elas. E no final dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração muito forte, pedindo a Deus, queridos, maturidade espiritual e direção para a vida. Então fique comigo até o final, porque essa palavra pode tocar profundamente o seu coração. Pois bem, a Bíblia, queridos, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 13 e o verso 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse versículo fala sobre algo muito profundo: crescimento e maturidade. Se perguntarmos para qualquer pessoa o que ela quer da vida, a maioria responde rapidamente: eu quero sucesso, quero estabilidade financeira, quero paz dentro de minha casa, quero saúde, quero uma vida tranquila. E não existe nada de errado nisso, queridos, não. Mas agora imagine se depois dessa pergunta fizemos outras e começamos a falar sobre o processo para chegar até elas, sobre disciplina, sobre perseverança, sobre renúncia, sobre continuar caminhando mesmo quando as coisas ficam difíceis. Agora eu te faço uma pergunta muito sincera: quantas pessoas continuariam dizendo que realmente querem esse caminho? Porque a verdade é simples. Querer é fácil. Desejar é simples. Mas permanecer no processo até o final exige maturidade. Agora preste muita atenção nisso. Porque, queridos, daqui a pouco eu vou compartilhar um exemplo muito claro que explica porque muitas pessoas não conseguem viver aquilo que Deus preparou para elas. E quando você ouvir esse exemplo, talvez, queridos, você entenda algo muito importante sobre a sua própria caminhada com Deus. O próprio Jesus, ele falou muito forte sobre isso, queridos. Em Mateus, no capítulo 16, o verso 24, ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja aqui, queridos, como Jesus, ele foi claro. Ele não disse: venha e tudo será fácil. Ele disse: nega-se, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa que existe um caminho, existe um processo, existe crescimento
espiritual. Porque a vida cristã, queridos, ela não é apenas uma lista de bênçãos. Sim, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele abre portas. Deus, Ele cuida de nós. Mas o caminho com Deus também envolve transformação interior. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Agora, deixe eu te contar algo que ilustra muito bem esta realidade. Eu me lembro, queridos, de um homem que vivia reclamando da vida. Ele dizia que nada dava certo, que Deus não o ajudava, que as oportunidades nunca apareciam. Um dia alguém perguntou a ele: "Você ora todos os dias?" Ele respondeu: "Quando dá." Perguntaram novamente: "Você busca a Deus?" E ele respondeu: "De vez em quando." Então aquela pessoa disse algo que mudou completamente, queridos, a forma como ele enxergava a própria vida. Naquele momento, queridos, ele percebeu algo profundo. Ele queria os resultados de uma vida com Deus, mas não estava disposto a viver o processo de uma vida com Deus. E muitas das vezes isso também acontece comigo, com você. E agora vem algo muito importante. Porque existe, queridos, uma diferença enorme entre passar tempo na igreja e crescer espiritualmente. Sim, fisicamente todos nós cremos, não é mesmo? Crianças se tornam adultos. O tempo passa, os anos avançam, mas espiritualmente isso nem sempre acontece. Existem pessoas que frequentam, queridos, a igreja há muitos anos, mas ainda não amadureceram espiritualmente. Ainda vivem presas nas mesmas atitudes, nas mesmas reclamações, nos mesmos comportamentos. E muitas das vezes isso impede a pessoa de viver a plenitude que Deus preparou. Porque crescimento espiritual exige alguma coisa. Exige obediência. Exige disciplina. Exige busca. Exige entrega. Mas preste atenção nisso. Quanto mais caminhamos com Deus, mais percebemos que vale a pena. Porque aquilo que Deus constrói em nossa vida é muito maior, queridos, do que qualquer esforço que fazemos. E talvez hoje Deus, Ele esteja usando esta mensagem, queridos, para te chamar para um novo nível de caminhada com Ele. Talvez Deus, queridos, esteja te chamando para um novo nível de maturidade, um novo nível de compromisso, um novo nível de intimidade com Ele. E eu quero declarar algo sobre sua vida. Quando uma pessoa, ela decide crescer espiritualmente, Deus, queridos, começa a abrir caminhos que antes não existiam. Deus começa a alinhar situações. Deus começa a fortalecer o coração. Porque Deus, queridos, Ele honra aqueles que decidem caminhar com Ele de verdade. Entenda isso, queridos, de uma vez por todas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Talvez, Senhor, muitos estejam cansados. Talvez estejam desanimados. Talvez estejam enfrentando lutas, aquelas que ninguém vê. Mas hoje nós pedimos algo especial.
nos dá maturidade espiritual, Senhor. Nos ajuda a crescer. Nos ajuda a permanecer firme no caminho que o Senhor preparou. Fortalece aqueles que estão fracos. Renova, Senhor, aqueles que estão cansados. E que cada pessoa que ouviu, Senhor, esta palavra hoje, possa viver uma nova fase de crescimento contigo. Nós declaramos que a nossa caminhada contigo vale a pena e que cada dia estaremos mais perto daquilo que o Senhor dos Senhores preparou para com cada um de nós. Abençoa, Senhor, meus irmãos que estão aqui ouvindo esta mensagem de uma forma rica, abundante e especial. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu lhe peço, Senhor. Amém.